Se alguém já falou que você mudou e você sentiu um aperto no peito em vez de alegria, este vídeo vai mudar como você lida com pessoas invejosas para sempre. E o pior, você nem percebe que está sendo manipulado. Essas pessoas usam elogios como armas. São frases que parecem inocentes, mas te fazem duvidar das suas próprias conquistas. Existem 4 frases específicas que pessoas invejosas sempre usam. E quando você aprender a identificar, você nunca mais vai dar seu poder para ninguém. Mas antes de continuar, considere uma coisa. Se você quer que eu continue trazendo conteúdo assim, deixe seu sinal de apoio agora. Pare o vídeo e confirme sua curtida, porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos pode salvar anos da sua vida e te poupar de dores emocionais desnecessárias. Considere o seguinte: você trabalhou duro, emagreceu 15 quilos, conseguiu a promoção, lançou seu projeto. E aí vem alguém do seu círculo social e diz que você teve sorte. Ou pior, diz que você mudou e não era assim antes, e algo estranho acontece. Você esperava se sentir bem com a conquista, mas agora sente culpa, vergonha ou vontade de se justificar. Pense comigo, quantas vezes você minimizou suas próprias conquistas antes que alguém fizesse isso por você? Quantas vezes você postou algo nas redes e ficou esperando aquele comentário que parece elogio, mas te deixa com um gosto amargo na boca? Existe um fenômeno psicológico por trás disso que poucos conhecem. Quando você conquista algo significativo, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Mas quando alguém questiona ou minimiza essa conquista logo em seguida, seu cérebro entra em modo de ameaça, liberando cortisol. O resultado? Você associa seu sucesso com estresse em vez de prazer. E aí começa um ciclo perigoso onde você passa a temer suas próprias conquistas, porque antecipa a reação negativa dos outros. Deixa eu te contar uma coisa. Eu passei anos da minha vida buscando validação das pessoas erradas. E sabe o que eu descobri? Algumas pessoas não querem que você cresça, não porque são más, mas porque seu crescimento reflete a estagnação delas. É como se você estivesse segurando um espelho na frente delas, mostrando o que elas poderiam ser, mas escolheram não ser. E isso dói. Essa dor se transforma em defesa, e essa defesa se manifesta através dessas frases venenosas que vamos dissecar juntos. E os filósofos estoicos, há 2000 anos, já sabiam disso. Epicteto era um homem escravizado que se tornou um dos pensadores mais influentes da história. Ele entendia melhor que ninguém sobre inveja, sobre controle e sobre liberdade interior. Imagine, um homem que literalmente não tinha controle sobre seu próprio corpo, que pertencia a outro ser humano, descobriu o segredo da verdadeira liberdade. E ele ensinou algo revolucionário: você só controla suas ações e suas reações. Não o que os outros pensam, não o que eles dizem, não como eles interpretam seu sucesso. Quando você realmente entende isso, tudo muda. Mas primeiro, você precisa identificar o inimigo invisível. O estoicismo não é sobre suprimir emoções ou se tornar frio e insensível. É sobre reconhecer o que está sob seu controle e investir sua energia apenas nisso. É sobre construir uma fortaleza mental onde as opiniões alheias são apenas vento batendo nas paredes, mas nunca penetrando sua essência. Primeira frase: você mudou. Vamos dissecar isso. Quando alguém diz que você mudou, o que essa pessoa está realmente dizendo? Ela está dizendo que você não está mais no mesmo nível que ela, e isso a incomoda. Note que o crescimento sempre parece mudança para quem ficou parado. Se você evoluiu, claro que mudou. Esse é o objetivo. Mas para a pessoa invejosa, sua evolução é um espelho cruel da estagnação dela. E aqui está o segredo. A inveja não é sobre você. Nunca foi.
É sobre o medo que ela sente de ficar para trás e a dor de perceber que poderia ter feito o mesmo, mas não fez. Pense numa situação concreta. Você decide parar de beber para focar na sua saúde e nos seus objetivos. Seus amigos que continuam bebendo todo fim de semana começam a dizer que você mudou, que ficou chato, que não é mais divertido, mas analise o que realmente está acontecendo. A presença sóbria de você confronta a escolha deles de continuar naquele padrão. Você não está julgando ninguém, mas sua simples existência mudada se torna um julgamento silencioso para quem não mudou. O mesmo acontece quando você começa a acordar cedo, estudar, empreender, cuidar da alimentação ou qualquer outra transformação positiva. As pessoas que ficaram no mesmo lugar vão interpretar sua mudança como um afastamento, quando na verdade é uma aproximação de quem você sempre quis ser. Segunda frase: você teve sorte. Essa aqui é devastadora porque apaga completamente seu esforço. Se você acordou às 5 horas da manhã durante um ano, dizem que foi sorte. Se estudou enquanto todos assistiam séries, sorte. Se disse não para 1000 coisas para focar no seu objetivo, sorte. Mas ouça isto, os estoicos tinham uma visão completamente diferente sobre sorte. Sêneca dizia que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Ou seja, a sorte não existe no vácuo. Você criou as condições para que ela acontecesse. Aquela pessoa que te diz isso não vê seu sacrifício. Ela só vê o resultado final e chama de sorte, porque é mais confortável do que admitir que ela não fez o que você fez. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você passou em um concurso público difícil, estudou 3 anos, abriu mão de finais de semana, férias, saídas com amigos, fez 1000 exercícios, revisou dezenas de vezes, investiu em cursos. Quando passa, alguém diz que você teve sorte. O que essa pessoa não viu foram as noites sem dormir, as crises de ansiedade, os momentos em que você queria desistir, mas continuou. Ela não viu porque não estava lá. Só vê você comemorando e chama de sorte. A verdade inconveniente é que essa pessoa provavelmente teve as mesmas oportunidades que você, talvez até mais. Mas ela escolheu assistir aquela série, dormir até tarde, sair todo fim de semana. E agora, confrontada com seu sucesso, o cérebro dela precisa de uma narrativa que proteja o ego. A narrativa mais fácil? Sorte, porque se foi sorte, ela não tem culpa de não ter conseguido. Se foi esforço, ela tem que admitir que não se esforçou o suficiente. Terceira frase: nem é tudo isso. Essa é a mais sutil e talvez a mais cruel. Você recebe um elogio genuíno e aí vem aquela pessoa e tenta neutralizar seu momento, roubando sua alegria em tempo real. Pior ainda, ela faz isso na frente de outros para garantir que ninguém se alegre por você. Os estoicos chamavam isso de viver sob opinião alheia. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em seu diário que, se você busca agradar aos outros, você necessariamente perderá sua própria base. Isso significa que no momento em que você permite que alguém determine o valor das suas conquistas, você entrega seu poder. Suas conquistas têm o valor que você atribui a elas. Deixa eu te dar um cenário real. Você lança um produto, um serviço ou um projeto pessoal. As pessoas começam a elogiar. E aí vem aquela pessoa do seu círculo e diz algo como: está legal, mas fulano fez parecido há um tempo. Ou é interessante, mas acho que falta não sei o quê. Perceba a estrutura, um elogio vazio seguido de um mas que anula tudo. Essa pessoa não oferece crítica construtiva, não aponta melhorias específicas. Ela apenas planta a dúvida e diminui sua alegria. O mais perigoso é que, se você permitir, essa frase vai ecoar na sua mente por dias. Você vai revisitar sua conquista não com orgulho, mas com incerteza.
Vai começar a comparar com outros, a duvidar da qualidade do seu trabalho, a minimizar o que fez. E tudo isso porque deu poder para alguém definir o valor do seu esforço. Quarta frase: eu também faria melhor. Essa é a arrogância defensiva. A pessoa não fez, não está fazendo e provavelmente nunca vai fazer, mas precisa dizer que faria melhor. Por quê? Porque admitir que você fez algo impressionante é admitir a própria inferioridade dela naquele momento. Então ela cria uma realidade alternativa onde ela seria melhor se tivesse feito. Mas aqui está a verdade brutal. Intenção sem ação é apenas ilusão. Epicteto dizia para primeiro dizer a si mesmo o que você quer ser e então fazer o que tem que fazer. Perceba a importância de fazer. Aquela pessoa não fez, você fez. E isso é tudo o que importa. Pense em quantas pessoas você conhece que vivem no mundo do eu faria, eu poderia, se eu quisesse. Essas pessoas são arquitetas de castelos de ar. Elas constroem impérios imaginários onde são bem-sucedidas, talentosas e realizadas. Mas quando você olha para a realidade, não há nada. Nenhuma ação concreta, nenhum risco assumido, nenhum fracasso enfrentado. A pessoa que diz isso está te dizendo mais sobre ela do que sobre você. Ela está revelando que vive em potencial não realizado, em promessas não cumpridas. E quando vê você transformando o potencial em realidade, ela precisa defender o ego dizendo que faria melhor. É um mecanismo de sobrevivência psicológica. Agora vem a parte que vai virar sua mente do avesso. Todas essas frases seguem um padrão. E quando você entende o padrão, nunca mais é pego de surpresa. O padrão da inveja consiste em 4 etapas. Primeiro, a pessoa minimiza a conquista. Ela reduz o valor do que você fez, tornando trivial, comum ou fácil. Segundo, ela desvia o mérito de você. Atribui seu sucesso a fatores externos como sorte, timing ou ajuda de outros. Terceiro, ela planta a dúvida. Faz você questionar se realmente merece, se está preparado, se é legítimo. E a quarta etapa, a mais perigosa, ela faz você começar a questionar a si mesmo. De repente, você que estava celebrando, agora está se justificando. Você que estava feliz, agora está se defendendo. Você que estava confiante, agora está inseguro. E perceba, ela não fez nada além de dizer algumas palavras. Mas essas palavras, bem posicionadas, têm o poder de roubar sua paz, sua alegria e sua confiança. A genialidade perversa desse padrão é que ele opera no subconsciente. A pessoa invejosa muitas vezes nem percebe conscientemente o que está fazendo. Ela age movida por uma dor interna, por uma ferida não curada, por uma frustração não resolvida. E você se torna o alvo porque seu sucesso cutucou essa ferida. Deixa eu te contar algo pessoal. Anos atrás, conquistei algo após meses de trabalho intenso e postei meu orgulho nas redes sociais. Era um momento de celebração genuína, de gratidão pelo esforço e pela disciplina. Uma pessoa próxima, alguém que eu respeitava e cuja opinião eu valorizava, comentou perguntando se não foi rápido demais e se eu estava mesmo preparado para aquilo. Aquele comentário, aparentemente inocente, me destruiu. Em vez de celebrar, passei dias me questionando. Perdi o sono revisando mentalmente cada etapa, procurando falhas, buscando provas de que eu não merecia. Questionei minha competência, minha preparação, minha legitimidade, até que entendi que aquilo nunca foi sobre mim. Era sobre a frustração daquela pessoa com a própria vida, com as próprias escolhas não feitas. Eu tinha dado poder para ela decidir como eu deveria me sentir sobre minha própria conquista. Foi aí que entendi o que os estoicos ensinavam há milênios. Você não controla as opiniões dos outros, mas você controla suas reações.
Não são os comentários que te destroem. É o poder que você dá a eles. É a importância que você atribui à opinião de alguém que, no final das contas, não está vivendo sua vida, não conhece seus sacrifícios e não vai colher os frutos do seu sucesso. Aquele momento foi transformador, porque me ensinou a diferenciar entre feedback construtivo de alguém qualificado e inveja disfarçada de preocupação. Aprendi a perguntar: essa pessoa tem autoridade moral, experiência ou conhecimento nessa área para opinar? Ela está oferecendo crítica específica e acionável ou apenas plantando dúvida genérica? A intenção dela é me ajudar a melhorar ou me fazer sentir mal. Escute isso com atenção, porque vai mudar como você vê essas pessoas. A inveja não é sobre maldade, é sobre dor. Quando você conquista algo, isso força a pessoa invejosa a confrontar o fato de que ela também poderia ter feito, mas não fez. Essa realização é devastadora para o ego humano. Para proteger o ego, o cérebro dela cria essas narrativas de sorte ou de que você mudou. É um mecanismo de defesa psicológica. Se ela admitisse que você simplesmente trabalhou mais, foi mais disciplinado, fez melhores escolhas, ela teria que aceitar responsabilidade pelas próprias falhas. E isso é insuportavelmente doloroso. Você deveria sentir compaixão por essas pessoas. Não concordância, mas compaixão. Porque enquanto você cresce, elas sofrem presas em uma prisão mental que elas mesmas construíram. Marco Aurélio escreveu que o melhor modo de se vingar de alguém que te ofendeu é não ser como seu ofensor. A melhor resposta não é a raiva. É continuar crescendo e manter sua paz interior. Enquanto ela está consumida pela inveja, perdendo energia mental, comparando sua vida com a sua, ruminando sobre injustiças imaginárias, você está livre. Você é livre no único território que importa, sua mente. Esse poder é seu e ninguém pode tirar a menos que você permita. Entender isso muda completamente a dinâmica. Quando alguém faz um comentário invejoso, em vez de se defender ou se justificar, você pode simplesmente reconhecer internamente: essa pessoa está sofrendo. Não é sobre mim, e seguir em frente. Não há necessidade de confronto, de discussão, de provar nada. Sua paz interior é mais valiosa que qualquer validação externa. Agora vamos à prática. O que você faz quando ouve essas frases? Vou te dar ferramentas concretas que você pode usar imediatamente. A primeira técnica é o filtro estoico. Toda vez que ouvir um comentário, pergunte-se em 3 segundos: isso depende de mim? Esta pessoa está qualificada para opinar? Esta opinião muda meus valores fundamentais? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, você descarta imediatamente. Não rumina, não analisa, não dá energia. Simplesmente descarta como descartaria spam na sua caixa de entrada. A segunda técnica é a resposta estoica. Você não precisa se justificar nem entrar em defesa. Responda com serenidade e firmeza. Se disserem que teve sorte, diga com calma que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. E você se preparou muito. Se disserem que mudou, confirme com orgulho que mudou, pois esse é o resultado natural do crescimento. Se disserem que nem é tudo isso, diga tranquilamente que para você é o que importa e você está satisfeito. Se disserem que fariam melhor, diga que está genuinamente ansioso para ver quando fizerem. Perceba o padrão. Você reconhece o comentário sem validá-lo, não se justifica porque não deve nada a ninguém e redireciona suavemente a conversa ou encerra. Essa abordagem desarma completamente a pessoa, porque ela esperava uma reação emocional, uma defesa, uma justificativa. Quando você responde com calma e confiança, não há combustível para o conflito. A terceira técnica é a distância estratégica.
Algumas pessoas precisam sair do seu círculo íntimo. Não precisa ser dramático, não precisa ter uma conversa séria ou um rompimento público. Apenas reduza gradualmente a influência delas na sua vida, compartilhando menos sobre suas conquistas e planos, convivendo menos, respondendo com menos frequência. Não é punição, é proteção da sua paz mental e emocional. Epicteto dizia que para melhorar verdadeiramente, você deve estar contente em ser visto como ignorante ou ingênuo sobre certas coisas por certas pessoas. Nem todo mundo merece acesso privilegiado à sua jornada, aos seus sonhos, às suas vulnerabilidades. A quarta técnica é a validação interna. Esta é a mais importante de todas. Você precisa se tornar sua própria fonte primária de aprovação e reconhecimento. Marco Aurélio não precisava de curtidas nas redes sociais ou elogios públicos. Ele se validava através de seu diário privado, onde refletia sobre suas ações e valores. Comece um ritual diário. Antes de dormir, escreva 3 coisas específicas que você fez hoje que te deixaram orgulhoso. Não precisa ser grande. Pode ser ter acordado no horário planejado, ter sido gentil com alguém, ter avançado em um projeto. Isso reconecta você com seu próprio valor intrínseco e transforma a opinião alheia em apenas ruído de fundo inofensivo. Aqui está o desafio de 7 dias que vai mudar sua relação com a opinião alheia. Nos primeiros 2 dias, apenas observe as reações dos outros sem reagir emocionalmente. Seja um cientista estudando o comportamento humano. Note os padrões, as frases, as expressões faciais, o tom de voz. No 3º e 4º dia, comece a usar o filtro estoico ativamente. Questione internamente cada comentário antes de absorvê-lo. No 5º e 6º dia, pratique as respostas de serenidade que eu te ensinei. Não precisa ser perfeito. Apenas pratique responder com calma, em vez de defensividade. No 7º dia, faça uma reflexão profunda sobre quais pessoas no seu círculo realmente merecem continuar tendo acesso próximo a você, às suas conquistas e aos seus planos. Comente abaixo, dia 1, quando começar esse desafio, e comprometa-se a voltar para atualizar seu progresso a cada etapa. Vamos criar uma comunidade de pessoas que estão realmente comprometidas com crescimento pessoal e fortalecimento mental. Seu crescimento vai incomodar pessoas e tudo bem. Na verdade, é inevitável. Você não está aqui para fazer todo mundo feliz ou para permanecer pequeno para que outros se sintam confortáveis. Você está aqui para viver de acordo com seus valores, realizar seu potencial e criar a vida que você deseja. As pessoas que realmente importam, que te amam genuinamente, vão celebrar com você. Elas vão se alegrar com suas vitórias como se fossem delas. Vão te apoiar nos momentos difíceis, sem julgamento. Vão te desafiar a crescer sem te diminuir. E as outras? As outras vão revelar exatamente quem são através dessas frases e atitudes, e você vai agradecer pela clareza. Sua jornada é sua e de mais ninguém. Suas conquistas são suas, seus fracassos também. Seus aprendizados, suas cicatrizes, suas vitórias. Ninguém viveu cada momento que te trouxe até aqui. Ninguém acordou todos os dias com suas dúvidas e medos e escolheu continuar mesmo assim. Foi você. Isso nunca pode ser tirado ou diminuído por comentário algum. Vamos recapitular tudo o que vimos. As 4 frases que pessoas invejosas usam são sobre mudança, sorte, desvalorização e falsa superioridade. O padrão por trás delas é sempre o mesmo: minimizar sua conquista, desviar o mérito de você, plantar a dúvida e fazer você questionar a si mesmo. As 4 técnicas de proteção são: use o filtro estoico para decidir rapidamente o que merece sua atenção. Responda com a calma e firmeza estoica, sem se justificar.
Crie distância estratégica de pessoas tóxicas sem drama e cultive a validação interna como sua fonte primária de aprovação. O estoicismo não é sobre se tornar frio ou insensível. É sobre ter a coragem de crescer apesar da resistência externa e a sabedoria de soltar o que não serve mais à sua evolução. É sobre construir uma fortaleza mental onde você decide o que entra, o que fica e o que sai. Você tem tudo o que precisa para começar essa transformação agora mesmo. Se este vídeo agregou valor real para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana trago filosofia estoica aplicada à vida real. Estratégias práticas para lidar com desafios modernos usando sabedoria antiga. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por assistir até o final. Isso mostra que você não busca apenas... A maioria das pessoas não é fraca. Só vive fazendo coisas que as enfraquecem todos os dias. Não são grandes erros, nem fracassos visíveis. São atitudes pequenas, repetidas, que parecem inofensivas, mas drenam energia, foco e respeito próprio com o tempo. O problema é que quase ninguém percebe isso enquanto acontece. Neste vídeo, você vai encarar 7 coisas que estão te enfraquecendo em silêncio. Reconhecer é o primeiro passo. Ignorar é continuar exatamente onde está. Por isso fica comigo até o final. Vamos começar. 1. A falta de disciplina. A falta de disciplina destrói tudo aos poucos. Não de uma vez, mas no dia a dia. Ela aparece quando você começa algo cheio de intenção e abandona na metade. Quando faz hoje e amanhã deixa para depois. Quando promete para si mesmo e não cumpre. E cada promessa quebrada enfraquece um pouco mais. Não é sobre organização, é sobre caráter. Quem não tem disciplina vive à mercê do humor, da preguiça, do cansaço, das circunstâncias. Faz quando está fácil, desiste quando pesa. E a vida não respeita quem só age quando tem vontade. O sucesso não se constrói com gente desleixada, que deixa tudo para a última hora, que empurra com a barriga, que faz se der tempo. A falta de constância cobra um preço alto, mesmo que você finja não ver. Agora seja honesto. Imagina onde você estaria hoje se, nos últimos 3 meses, tivesse feito tudo o que disse que faria. 30 minutos por dia de exercício, 1 hora diária dedicada a aprender algo novo. Compromissos simples, mas cumpridos. Você não estaria no mesmo lugar. E isso dói admitir, porque mostra que não faltou oportunidade, faltou disciplina. Agora imagina o impacto de 1 ano inteiro vivendo assim. 1 ano acordando quando o alarme toca. 1 ano respeitando horários. 1 ano fazendo o básico mesmo sem vontade. A disciplina começa pequena, em atitudes simples que quase ninguém valoriza. Levantar na hora certa. Fazer o café com calma. Sair de casa sem atraso. Cada dia bem feito é um degrau. Cada rotina cumprida é força acumulada. Negligenciar a disciplina é sabotar o próprio futuro. Quem não é disciplinado para acordar de manhã, não será disciplinado para conquistar o cargo que deseja, nem para construir a vida que diz querer. Disciplina não é conforto, é estrutura. E sem estrutura, tudo desmorona. 2. A comparação constante. Você abre o celular sem pensar. Passa uma foto, depois outra, depois mais uma. Em poucos minutos, algo muda dentro de você. Não aconteceu nada de errado na sua vida, mas a sensação é de atraso, de falta, de que todo mundo está avançando e você ficou para trás. É assim que a comparação começa. Não como inveja declarada, mas como um desgaste silencioso. Enquanto sua atenção se prende à vida do outro, a sua própria vida vai ficando em segundo plano. A energia que deveria ir para o seu crescimento passa a ser gasta observando o que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro aparenta ser. E esse é o ponto mais perigoso. Aparenta. As pessoas não mostram a vida inteira, mostram apenas o recorte que escolheram mostrar. A viagem, o carro novo, as conquistas, as férias, os momentos bons. O bastidor fica escondido, a pressão, as dúvidas, os erros, o preço pago. Tudo isso fica fora do enquadramento.
Quando você se compara usando esse recorte incompleto, você sempre perde, porque está comparando a sua realidade inteira com a vitrine editada de alguém. Isso cria frustração, pressa, sensação de atraso e aos poucos enfraquece sua identidade. Você começa a medir seu valor pelo ritmo do outro, pelas conquistas do outro, pelo caminho do outro, e esquece que cada vida tem um tempo próprio. O estoicismo ensina que aquilo que não depende de você não merece sua atenção. E a vida alheia não depende. Quando você dedica tempo demais observando os outros, você rouba tempo de si mesmo. Tempo que deveria ser investido nos seus projetos, na sua disciplina, na sua construção pessoal. A comparação não te inspira, ela te dispersa. Ela tira foco, mina a confiança e gera uma inquietação constante, como se você estivesse sempre atrasado, mesmo estando no seu próprio processo. Quando você interrompe esse ciclo e volta a atenção para a sua vida, algo muda. A mente fica mais centrada, o foco aumenta e as decisões ficam mais claras. Você para de correr atrás de imagens e começa a construir realidade. Bons resultados não vêm de observar, vêm de agir com constância no próprio caminho. Não deixe a comparação te enfraquecer. Quanto menos você olha para fora buscando medida, mais forte você se torna por dentro. E é dessa força silenciosa que surgem os resultados reais, aqueles que não precisam ser exibidos para ter valor. 3. Fugir do desconforto. Fugir do desconforto não torna ninguém forte. Nunca tornou. A vida, em algum momento, sempre exige postura. Sempre cria fases difíceis, situações delicadas, decisões que pedem maturidade. Não, porque a vida é cruel, mas porque é assim que ela testa se você está pronto para avançar. Quando você foge dessas situações, você não se protege, você se enfraquece. Evitar conversas difíceis, decisões difíceis e silêncios difíceis não te poupa, apenas adia. E tudo o que é adiado na vida volta com mais peso. Conversas que você evita viram tensão acumulada. Decisões que você empurra para depois viram estagnação. Situações simples se transformam em monstros mentais porque você não enfrentou quando era pequeno. O estoicismo nunca ensinou fuga, ensinou enfrentamento consciente. Pessoas fortes não são aquelas que não sentem desconforto, são aquelas que não se deixam governar por ele. Toda vez que você escolhe não encarar o que precisa ser encarado, você ensina a si mesmo que não está preparado. E isso corrói o respeito próprio em silêncio. Seja honesto consigo mesmo agora. Existe algo na sua vida que está apenas esperando uma atitude sua para ser resolvido. 1. Telefonema difícil. Uma conversa pesada. Um assunto burocrático que você vem evitando. Você sabe exatamente do que se trata. E enquanto isso não é enfrentado, sua vida fica travada. Sua energia fica presa. Você sente cansaço sem motivo, peso sem explicação, como se estivesse sempre devendo algo para a própria consciência. Quanto mais você foge do desconforto, mais você adia o que a vida tem preparado para você. Porque o próximo nível nunca vem antes da postura certa. O estoico entende que isso é um treino diário, não um ato heróico isolado. Não começa com grandes decisões, começa pequeno. Hoje, resolva uma coisa simples, uma pendência curta, uma conversa objetiva, um passo que você vem adiando. Amanhã, faça de novo, e no outro dia também. Aos poucos algo muda, as coisas começam a fluir, a mente fica mais leve, a confiança volta, você começa a se sentir mais capaz, mais firme, mais preparado para lidar com qualquer coisa. E chega um momento em que o desconforto já não te paralisa mais. Ele vira apenas parte do caminho. É assim que a força é construída, não fugindo, mas atravessando. E quando você para de fugir, você deixa de ser uma pessoa fraca, não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou forte o suficiente para encará-la. Se esse capítulo te fez refletir, escreva nos comentários. Hoje eu escolho agir como um estoico. 4. Reagir a tudo. Reagir a tudo parece algo pequeno, quase inofensivo, mas é uma das formas mais rápidas de uma pessoa perder força sem perceber. Porque toda vez que você reage automaticamente, você não está escolhendo, você está sendo puxado. Alguém fala algo,
Uma situação acontece, uma provocação surge, e antes mesmo de pensar você já respondeu, já se explicou, já se defendeu, já se irritou. E o problema não é a reação em si, é o padrão que se forma. Quando você reage a tudo, você treina o mundo a te controlar. Você ensina as pessoas, as situações e até os problemas a decidirem o seu estado emocional por você. Isso enfraquece porque tira o que o estoicismo considera a base de toda força, o domínio interno. Uma pessoa que reage a tudo vive sempre um passo atrás, sempre correndo atrás do último estímulo, sempre apagando o incêndio emocional. Ela nunca está no comando, está sempre respondendo. E quem vive respondendo nunca lidera a própria vida. Com o tempo, isso cobra um preço silencioso. Você começa a se sentir cansado sem saber por quê, irritado sem motivo claro, esgotado, mesmo sem ter feito tanto esforço físico, porque reagir consome energia mental. Cada resposta impulsiva, cada defesa desnecessária, cada explicação que você dá rouba foco e enfraquece sua presença. Além disso, reagir revela fraqueza social. As pessoas percebem rapidamente quem se abala fácil, quem responde rápido demais, quem não consegue segurar o próprio impulso, e quando percebem, testam mais, provocam mais, avançam mais, não porque são más, mas porque o ser humano respeita limites claros e ignora quem não os tem. O estoico entende que força não está em responder rápido, está em escolher quando responder. Existe um intervalo entre o que acontece e o que você faz, e é nesse intervalo que a força nasce ou morre. Quando você não consegue sustentar esse espaço, quando reage no impulso, você perde a autoridade sobre si mesmo. Muitas decisões erradas, conflitos desnecessários e arrependimentos que você carrega hoje não vieram de falta de inteligência, vieram de reação. Você falou quando devia calar, agiu quando devia observar, respondeu quando devia esperar. Isso enfraquece porque te torna previsível, emocionalmente exposto e fácil de manipular. O estoicismo ensina que quem controla a própria reação, controla a própria vida. Não reagir a tudo não é passividade, é estratégia. É escolher não entregar sua mente a qualquer estímulo barato. Quando você começa a segurar a reação, algo muda. Você passa a enxergar melhor, as pessoas se revelam mais e você recupera o centro. E esse é o primeiro passo para deixar de ser alguém que é levado pelas circunstâncias e se tornar alguém que permanece firme no meio delas. Porque se você não aprende a controlar suas reações, todas as outras áreas da sua vida acabam sendo controladas por elas. 5. Querer ser entendido por todos. Querer ser entendido por todos parece algo nobre, mas na prática é uma das formas mais silenciosas de enfraquecimento. Porque no momento em que você sente necessidade de se explicar o tempo todo, você já colocou o outro numa posição de juiz. Você fala, age, toma uma decisão e logo sente aquele impulso de justificar, esclarecer, provar que não foi bem assim, que a intenção era outra. E cada explicação extra vai diminuindo sua força. Não porque explicar seja errado, mas porque a necessidade constante de ser entendido nasce da insegurança, não da clareza. O estoicismo ensina que quem está firme por dentro não precisa convencer o mundo inteiro. Quando você quer ser entendido por todos, você passa a moldar seu comportamento para evitar julgamento, conflito ou rejeição. E aos poucos, deixa de agir com base no que é correto para agir com base no que será aceito. Isso enfraquece porque você começa a negociar seus próprios limites. Você mede palavras, recalcula atitudes, engole desconfortos e silencia verdades só para manter a imagem intacta. Com o tempo, você se torna previsível e maleável. As pessoas percebem que basta questionar um pouco, pressionar um pouco, para você se explicar, recuar ou ajustar o discurso, e isso tira a autoridade. Quem explica demais parece sempre em dívida, como se tivesse algo a provar. Marco Aurélio já alertava que não é a opinião dos outros que deve guiar suas ações, mas a sua própria razão. Quando você vive tentando ser compreendido por todos, você entrega sua paz mental para algo que nunca será alcançado,
porque é impossível agradar todas as interpretações, expectativas e projeções alheias. Sempre haverá alguém que não entende, que distorce, que julga errado. E quanto mais você tenta corrigir isso, mais se desgasta. Esse desgaste não aparece de uma vez. Ele se acumula. Você começa a sentir que precisa se explicar até por escolhas simples. Sente culpa por dizer não. Sente ansiedade quando percebe que alguém pode te interpretar mal. E isso te enfraquece porque rouba sua autonomia emocional. O estoico entende que ser mal interpretado faz parte de agir com firmeza. Nem todo silêncio precisa de resposta. Nem toda dúvida precisa de esclarecimento. Quando você para de explicar tudo, algo poderoso acontece. As pessoas começam a lidar com você de outra forma. Quem respeita, permanece. Quem depende da sua explicação constante, se afasta. E isso é libertador. Não é sobre se tornar frio ou arrogante. É sobre escolher não colocar sua identidade na mão de quem não vive sua vida. Enquanto você precisar da compreensão de todos, você estará preso. 6. Apego ao passado. O apego ao que já deveria ter acabado enfraquece, porque mantém você preso a uma versão da vida que não existe mais. Não parece fraqueza no começo, parece lealdade, insistência, esperança. Você diz a si mesmo que está apenas sendo paciente, que ainda pode melhorar, que talvez não seja a hora de soltar. Mas na prática, esse apego funciona como um peso constante que você carrega sem perceber. Pode ser uma relação, uma fase, uma ideia, um plano antigo ou até uma versão de quem você já foi. Enquanto você se agarra ao que já passou do prazo, sua energia fica parada. O estoicismo ensina que tudo na vida é transitório, e resistir a isso não preserva nada, apenas prolonga o desgaste. Quando você se apega ao que já deveria ter terminado, você começa a viver no passado, tentando consertar algo que não responde mais, e isso impede o movimento. Você continua investindo tempo, emoção e atenção em algo que não devolve crescimento. E quanto mais você insiste, mais difícil fica soltar, porque admitir o fim parece admitir fracasso. Só que não é fracasso, é lucidez. O problema é que o apego cria uma ilusão perigosa, a sensação de que desistir é perder. E por causa disso, você aceita menos do que merece, tolera situações que já não fazem sentido e se adapta a desconfortos que corroem sua força aos poucos. Pessoas percebem quando você está preso. Percebem quando você não vai embora mesmo tendo motivos, quando você continua disponível mesmo sendo negligenciado, quando você insiste mesmo sendo drenado. E isso muda a forma como te tratam. O estoico entende que saber sair é tão importante quanto saber ficar. Você fica sempre esperando que algo volte a ser o que já foi. Com o tempo, isso gera cansaço, ressentimento e perda de respeito próprio. Muitas dores que você carrega hoje não vêm do que acabou, mas do tempo que você se recusou a aceitar que acabou. Soltar não é esquecer, é parar de sangrar em silêncio. Quando você encerra o que já cumpriu seu ciclo, você recupera espaço interno. Espaço para clareza, para novas decisões e para uma versão mais firme de você mesmo. O estoico não se apega ao que não responde mais à razão. Ele entende que insistir no que morreu só impede o nascimento do próximo passo. E enquanto você continuar segurando o que já deveria ter acabado, sua força continuará presa ao passado, em vez de disponível para o que ainda pode ser construído. E chegamos na parte mais importante desse vídeo. Não adianta você tentar mudar pensamentos, atitudes ou decisões se o básico está abandonado. Tudo começa pelo corpo. Se você chegou até aqui e realmente quer aplicar essas ideias no dia a dia, comece por isso. Cuidar de si. O corpo não é detalhe, não é acessório, não é algo que dá para deixar para depois. Ele é a sua morada, o seu instrumento, o lugar onde tudo acontece. Um corpo fraco cobra seu preço em silêncio. Falta energia, falta disposição, falta resistência. A mente tenta reagir, mas não sustenta. Corpo forte sustenta mente forte. E aqui não se trata de estética. Estética é consequência. O ponto central é saúde, é vitalidade, é ter fôlego para enfrentar o dia sem se arrastar.
Quem não dedica tempo ao próprio corpo vive cansado antes mesmo de começar, e isso enfraquece. Observe a contradição. Quer dar conta do trabalho, da casa, das responsabilidades, dos problemas, das expectativas dos outros, mas não cuida nem de si. Como sustentar tudo isso sem base? Não existe força mental duradoura sobre um corpo negligenciado. O estoicismo sempre tratou o corpo como parte da disciplina da vida, não como vaidade, mas como preparo. Um corpo bem cuidado aguenta mais pressão, mais estresse, mais desafios. Um corpo abandonado transforma qualquer dificuldade em peso excessivo. Cuidar do corpo é assumir prioridade sobre si mesmo. Não é egoísmo, é responsabilidade. Fazer algo todos os dias, mesmo simples, já muda tudo. Uma caminhada, uma aula de musculação, uma dança, qualquer movimento que faça a energia circular. Movimento gera clareza, movimento gera força, movimento gera respeito próprio. Quando você cuida do corpo, envia uma mensagem silenciosa para si mesmo: eu importo. E isso muda a postura, a disciplina, as decisões. Não negligencie a saúde esperando que o futuro resolva. O futuro cobra juros. Comece pequeno, mas comece hoje. Porque não existe vida forte, mente firme ou disciplina real sem um corpo que sustente tudo. E ignorar isso é uma das formas